Boa noite, está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta segunda-feira, dia 21 de agosto. Câmeras de vídeo monitoramento são instaladas na Praça Silviano Brandão. Carro e moto colidem em frente ao Garapão. E confira os destaques do esporte de Viçosa e região. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. Conheça o programa Carbono Zero, iniciativa da Universidade Federal de Viçosa, para contribuir no combate de um dos maiores males do mundo atual, a emissão de gases de efeito estufa. O mundo todo vem passando por um grande desafio que é a crise climática. Ela é causada por diversos fatores, sobretudo por atividades humanas que liberam gases de efeito estufa na atmosfera. E tendo em vista este grande desafio, a Universidade Federal de Viçosa criou o programa Carbono Zero, que teve início em 2010, em uma edição da Semana do Fazendeiro. A Semana do Fazendeiro é o maior evento de extensão universitária do país. E por ser um grande evento é necessário uma grande responsabilidade. Pensando nisso, a UFV criou a iniciativa Carbono Zero, que é uma medida como forma de amenizar os impactos ambientais gerados ao longo da semana. O programa Carbono Zero surgiu em 2010 por meio de uma demanda da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura que quisesse que nós trabalhássemos a questão das mudanças climáticas na Semana do Fazendeiro. Então, a partir daí, desde 2010, todos os anos, nós temos o stand de atendimento ao público visitante da Semana do Fazendeiro. E apesar de ter sido criada para suprir uma demanda da Semana do Fazendeiro, a iniciativa Carbono Zero é responsável por quantificar e neutralizar as emissões de gases de efeito estufa de todos os eventos da UFV. Além disso, no estande do Carbono Zero foi realizado um trabalho com foco na educação ambiental através da conscientização. Nós atendemos, como eu disse, a população urbana por meio do cálculo da sua pegada de carbono. Ao final, tem-se quanto que esse cidadão está emitindo de gás de efeito estufa e quantas árvores ele deveria plantar para neutralizar as suas emissões. Quanto ao produtor rural, nós realizamos o balanço de carbono da sua propriedade. Ou seja, na propriedade rural nós temos emissão de gases de efeito estufa. Por outro lado, nós temos também a estocagem de carbono pela vegetação existente na propriedade. Por fim, é dado o balanço de carbono, que pode ser positivo ou negativo. E quem recebeu uma atenção especial foram as crianças. Houve uma programação especial voltada para os pequenos, a fim de contribuir para que a próxima geração esteja mais consciente dos seus impactos na natureza. Por meio de brincadeiras lúdicas, buscamos conscientizar essas crianças sobre a problemática das mudanças climáticas e o que elas podem fazer para diminuir as emissões. Ou seja, apagar a luz, diminuir a quantidade de água gasta, diminuir a geração de lixo, separar o lixo. Durante a Semana do Fazendeiro, mais de 200 balanços de carbono foram realizados e mais de 280 mudas de espécies nativas foram doadas. A iniciativa da UFV serve como exemplo para as demais instituições e é mais um passo na ampliação do debate e em direção a um futuro mais sustentável e mais consciente. Nós chegamos aqui em uma das semanas, uma semana do fazendeiro com uma estrutura muito grande, até 40 toneladas de emissão de gás de efeito estufa. E isso vem sendo trabalhado, e principalmente agora com a parceria do programa Lixo Zero, isso tem diminuído até menos da metade do que esse valor máximo que foi alcançado. E além disso, nós temos também o plantio de árvores para neutralizar, que nós plantamos por volta aí de 500 mudas todos os anos e nós já temos mais de 7.000 árvores plantadas para neutralizar essas emissões. Então nós podemos dizer que a universidade é zero em carbono com relação à realização da Semana do Fazendeiro. A UFV, enquanto instituição, dá o seu exemplo ao adotar práticas mais sustentáveis para a realização dos seus eventos. Que esse exemplo seja seguido e mais medidas sejam adotadas para a construção de um futuro mais sustentável e consciente.
Nesse final de semana, ocorreu a instalação de uma torre de vídeo monitoramento na Praça Silviano Brandão. Veja mais detalhes com o repórter Pedro Didico. Seria essa uma maneira de deixar a cidade mais segura? O totem recém-instalado possui 4 câmeras que filmam 24 horas por dia em imagens de alta resolução, em um dos locais mais movimentados da cidade. O local da torre de vídeo monitoramento é bem estratégico. De um lado, a entrada do calçadão e a Câmara Municipal. Do outro lado, a Travessa João Carlos Belo Lisboa, locais de trânsito frequente. As imagens dessas e de outras 100 câmeras instaladas pela cidade podem ser acessadas pela Polícia Militar, Polícia Civil e Diretoria de Trânsito da Prefeitura. Na prática, as câmeras podem ajudar na prevenção de crimes e otimizar o atendimento de ocorrências. O equipamento também conta com um botão de pânico, que pode ser acionado em caso de emergência. Segundo a empresa Camerite, o botão aciona um alarme no topo da torre e em breve acionará também a Polícia Militar. Pedro Didico para o Viçosa Notícias. Obrigado, Didico. Confira agora a nossa agenda cultural. Nela você fica por dentro da programação dos eventos culturais dos próximos dias em Viçosa e região. É com você, Eduarda. Boa noite, eu sou Eduarda Magalhães e começa agora a agenda cultural dessa segunda-feira. Para começar, vamos falar um resumo sobre um pouco dos eventos que aconteceram nesse final de semana. Nesse sábado, teve um evento de música com bandas de Viçosa e Belo Horizonte, que atraiu várias pessoas. Confira mais informações com a repórter Isadora Viana. O evento Fishing Fest foi um festival multicultural promovido por membros de bandas da cidade de Viçosa, em parceria com a FV, a Divisão de Assuntos Culturais, a Divisão de Eventos e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Com um público de mais de 100 pessoas, o festival também contou com a exposição de arte e a pista de skate, além de shows gratuitos de 7 bandas com diversos estilos voltados ao rock e ao metal. Dentre elas, 2 bandas conhecidas da cena do metal em Belo Horizonte. O evento proporcionou lazer e diversão para o público que valoriza a cena do rock em Viçosa. E ainda falando sobre sábado, com atrações diversas e participação da comunidade, o bairro das Coelhas 2 recebeu a ação Rua de Lazer e Cidadania. Veja como foi a programação com a repórter Rafaela Gomes. No dia 19 de agosto, foi realizado na Rua Vincenzo D'Antonino, localizada no bairro das Coelhas 2, o projeto Rua de Lazer e Cidadania. O evento contou com diferentes atrações voltadas tanto para o público adulto quanto para o público infantil. A programação iniciou às 14 horas e proporcionou aos moradores do local uma tarde de lazer com tênis de mesa, entretenimento musical, assim como também serviços de saúde e informação, como aferição de glicemia e conhecimento sobre o agosto lilás. Lembrando que esse é um evento organizado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de Viçosa, em parceria com outras secretarias da Prefeitura, que é oferecido à comunidade de forma gratuita. E nesse final de semana, o município de Porto Firme comemorou seus 70 anos em grande estilo. Foram 3 noites de eventos que contaram com grandes nomes, como Zé Felipe e MC Coringa. Os 70 anos da cidade de Porto Firme foram celebrados neste final de semana por toda a comunidade da região. A festa, que começou na sexta-feira, prometeu e entregou uma programação repleta de atrações musicais e diversão para todos os públicos. O evento começou na noite do dia 18, com a missa em ação de graças na igreja matriz da cidade. A festa seguiu para a praça de eventos, onde vários talentos do cenário local se apresentaram. A principal atração da noite foi a dupla sertaneja Altair e Alexandre. Já no sábado, quem subiu ao palco foi o cantor Zé Felipe, que cantou seus hits mais recentes e animou toda a multidão. No domingo, a festa começou cedo. Às 9 da manhã, aconteceu um encontro de carros antigos, seguido de uma tarde recreativa que contou com brinquedos e diversos espetáculos. Encerrando as comemorações, o artista MC Coringa fechou a noite com chave de ouro, tocando suas músicas que marcaram gerações. O evento foi uma realização da Prefeitura Municipal de Porto Firme e da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. A festa também contou com o apoio da Câmara Municipal e da Polícia Militar. E agora vamos falar dos eventos dessa semana. Com a aproximação do Enem, muitos estudantes já estão pensando em qual universidade ingressar. Com o objetivo de apresentar o campus e os seus cursos, a UFV receberá a 6ª edição da Mostra Universitária.
O projeto de extensão da Enrede Viçosa realizará a mostra universitária nesta quinta-feira, dia 24, e sexta-feira, dia 25. O objetivo da ação é mobilizar grupos de estudantes da Universidade Federal de Viçosa para apresentar seus cursos a alunos do ensino médio. As escolas interessadas tiveram um período de 14 de junho até o dia 30 do mesmo mês para fazerem a inscrição. Dessa forma, as instituições inscritas poderão levar seus alunos que estão no terceiro ano do ensino médio para passar um dia no campus da UFV e conhecer, além das graduações, as suas extensões, como o Movimento Empresa Júnior, os centros acadêmicos, as ligas acadêmicas e as atléticas. Para mais informações sobre o projeto, basta acessar o Instagram, @mostrauniversitaria.ufv. E confira agora a programação das apresentações do Festival de Música de Barzinho, com a repórter Isadora Viana. Está chegando a estreia das apresentações do 90º Festival de Música de Barzinho. O evento vai ter início na quinta-feira do dia 24 deste mês, com as apresentações do Duo Fênix, Hamilton Mantino, Kaique Semente, Luísa Nassif e Matheus Mulato. Já no segundo dia do evento, que vai ocorrer na sexta-feira do dia 25, vão ocorrer os shows do Arthur Vani, Camila Gargano, Mariane Fonseca, Denós e Wesley Souza. A ordem de entrada dos artistas será decidida por meio de um sorteio realizado às 7 horas da noite nos dias 24 e 25 de agosto. A grande final do evento está prevista para o sábado do dia 26 deste mês. Lembrando que o Festival de Música de Barzinho tem o objetivo de valorizar os artistas que apresentam nos bares e restaurantes de Viçosa. Essa foi a agenda cultural de hoje. Boa semana para você. A gente se vê na sexta-feira. Obrigado, Eduarda, e para você que nos acompanha, aproveite essas oportunidades que a nossa equipe separou para você se entreter nos próximos dias. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta terça. A previsão para esta terça-feira é de tempo nublado na maior parte do estado. Na região metropolitana de Belo Horizonte, zona da Mata Mineira, sul de Minas e parte do Vale do Rio Doce, o tempo vai ficar aberto. Em Viçosa, o tempo vai ser de sol com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. A variação de temperatura deve ficar entre a mínima de 14 e a máxima de 30 graus. Para outras cidades da região, o tempo também vai ser de sol com nuvens, sem possibilidade de chuva. Em Teixeiras, as temperaturas vão variar entre 15 e 31 graus. Em Cajuri, mínima de 14 e máxima de 30 graus. E em Pedra do Anta, a previsão é com mínima de 16 e máxima de 33 graus. Agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais destaques que movimentam Viçosa e região. Não saia daí, a gente volta já. O Viçosa Notícias está de volta. E ontem o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de colisão entre um carro e uma moto em frente ao Garapão. Confira mais detalhes. Por volta do meio-dia de ontem, dia 20, o Corpo de Bombeiros Militar de Viçosa foi acionado para o atendimento a duas vítimas de uma colisão na Avenida Governador Ozanam Coelho, próximo ao número 133, em frente ao estabelecimento empresarial conhecido por Garapão. A colisão teve duas vítimas. Na chegada ao local, o Corpo de Bombeiros localizou a primeira, de 20 anos, que conduzia uma motocicleta no sentido Viçosa para Coimbra. A vítima foi encontrada próxima à motocicleta, que foi localizada no mesmo sentido, num talude. A alguns metros da primeira vítima se encontrava a segunda, de 42 anos, que conduzia um automóvel. Este foi localizado na contramão da via, sentido Coimbra para Viçosa. As duas vítimas foram socorridas no local e encaminhadas para o Hospital São Sebastião. Neste sábado, dia 19, ocorreu a vacinação antirrábica de gatos e cães em Viçosa. Veja mais informações com a repórter Isadora Viana. A vacinação antirrábica para cães e gatos começou neste último fim de semana. Mas para quem ficou de fora, a vacinação vai continuar neste sábado, do dia 26. E para falar mais sobre isso, estamos aqui com um dos responsáveis pela vacinação no município de Viçosa, Ronilson Vieira. Ronilson, qual a importância da vacinação para o município de Viçosa? É importante a vacinação para a prevenção humana, da saúde humana.
Quando vacinamos os cães e os gatos do município, a gente faz a prevenção da doença da raiva. Todo mundo sabe que é uma doença de alta letalidade e são os animais, os cães e os gatos, normalmente são aqueles que estão dentro do domicílio, são que estão próximos da gente. Então, quando a gente vacina o cão e o gato, a gente previne a doença da raiva no ser humano. Como é organizada essa vacinação? São espalhados os pontos na cidade, né? No primeiro sábado agora foram 14 pontos e no próximo sábado a previsão de 13 pontos de vacinação. Então a população já fica sabendo, ciente, porque a gente divulga nas mídias do município, divulga no site da prefeitura e inclusive com cartazes espalhados pela cidade. Obrigada, Ronilson. E para quem deseja saber mais sobre a organização e as localidades, é só acessar o site da prefeitura. Isadora Viana para o Viçosa Notícias. Obrigado, Isadora. Confira agora o primeiro episódio da série Lar, Lutas e Direitos, sobre os desafios para ter acesso a uma moradia digna no Brasil, um direito previsto na Constituição, mas que não é respeitado no país. Hoje, na primeira reportagem, vamos mostrar como a falta de investimentos de políticas públicas habitacionais adequadas colocam em risco milhares de famílias no país. Seria essa uma maneira de deixar a cidade mais segura? O totem recém-instalado possui 4 câmeras que filmam 24 horas por dia em imagens de alta resolução, em um dos locais mais movimentados da cidade. O local da torre de vídeo monitoramento é bem estratégico. De um lado, a entrada do calçadão e a Câmara Municipal. Do outro lado, a Travessa João Carlos Belo Lisboa, locais de trânsito frequente. As imagens dessas e de outras 100 câmeras instaladas pela cidade podem ser acessadas pela Polícia Militar, Polícia Civil e Diretoria de Trânsito da Prefeitura. Na prática, as câmeras podem ajudar na prevenção de crimes e otimizar o atendimento de ocorrências. O equipamento também conta com um botão de pânico, que pode ser acionado em caso de emergência. Segundo a empresa Camerite, o botão aciona um alarme no topo da torre e em breve acionará também a Polícia Militar. Pedro Didico para o Viçosa Notícias. E chegou a hora de falar de esportes. Agora você fica por dentro dos acontecimentos esportivos com o Lucas Romano. Fala galera! Estamos de volta depois de um mês longe para falar sobre os destaques dos eventos esportivos de Viçosa e região. E vamos começar falando do São Miguelense, que se classificou para a final do Campeonato Regional da Açúcar em uma partida bem movimentada. Confira só como foi esse jogão. O São Miguelense recebeu o Nacional do Prata pela partida de volta da semifinal do Campeonato Regional do Açúcar. O jogo começou movimentado e logo aos 3 minutos a equipe de São Miguel do Anta abriu o placar, com o zagueiro Hugo aproveitando uma sobra de bola dentro da área. Ainda na primeira etapa, o goleiro Edgar, do Nacional, se machucou e teve que sair de ambulância do estádio. Como não tinha goleiro reserva, a equipe improvisou o jogador de linha Leandro no gol. E antes de terminar o primeiro tempo, o São Miguelense ampliou o placar com Vinícius Maia de cabeça, após cobrança de escanteio. Na segunda etapa, Iguinho fez o terceiro gol do São Miguelense. Após receber a bola, o jogador limpou para a perna esquerda e finalizou sem chances para o goleiro. A reação do Nacional veio aos 31 minutos, com o Geisiano Boi aproveitando o chute cruzado de Rodrigo e estufando as redes. Geisiano não parou por aí, e 3 minutos depois acertou uma bela cobrança de falta para diminuir a diferença. Mas a reação ficou por isso mesmo, e com a vitória, o São Miguelense se classifica e agora enfrenta o 1º de maio na final. Que jogo maluco, hein? Repleto de gols. Nós desejamos uma boa recuperação para o Edgar e uma boa sorte para o São Miguelense na final do campeonato. Agora vamos falar do Campeonato Society Futebol Feminino de Viçosa, que teve início no último final de semana com 2 partidas. Veja só. O jogo entre Donas da Bola e Piúna aconteceu no sábado, e o Donas da Bola venceu por 3-1, com gols de Adriana, Renata e Pitica. Regiane Donato descontou para o Piúna. No domingo, o Tanquê goleou o Barrinha por 7-0. Quem fez os gols da equipe foram Sara Lopes, 2 vezes, Cananda, 2 vezes, Juliana, 2 vezes e Dalize. O próximo jogo do campeonato vai ser no final de semana que vem, em uma partida entre Piúna e Tanquê. E só reforçando que todos os jogos estão sendo realizados no campo da Barrinha. No mês que vem, o Departamento de Educação Física vai oferecer um curso sobre exercício hipopressivo. A palavra tem um prefixo grego hipo, que significa menos. Sabendo disso, o objetivo desses exercícios é diminuir a pressão corporal através de posturas e da respiração. O Departamento de Educação Física vai iniciar um curso de extensão gratuito sobre o exercício hipopressivo a partir do dia 5 de setembro.
Essa técnica é derivada da yoga e envolve a combinação de respiração, contração muscular abdominal e reeducação da postura durante a apneia expiratória. O curso, com duração mínima de 12 semanas, consistirá em 2 aulas semanais de 45 minutos. Ele se concentra em fortalecer os músculos abdominais e pélvicos, melhorar a postura e estabilidade do tronco, aliviando assim dores nas costas e pescoço. O projeto, ligado à pesquisa de Isabela Rodrigues da Unicamp, é direcionado a mulheres de 18 a 40 anos, embora seja aberto a todas as idades, exceto a pessoas com hipertensão não controlada e gestantes. E lembrando que as inscrições serão feitas via formulário eletrônico. Mais detalhes podem ser obtidos através do WhatsApp 31 99488 5473. E por hoje é só. Até a próxima. Um abraço. Fui! Obrigado, Lucas. A gente segue acompanhando todos os destaques do esporte de Viçosa e região. E o Viçosa Notícias dessa segunda-feira já termina por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestão de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, @tvvicosa. A gente se encontra de novo na próxima quarta-feira, às 19 horas. Uma boa noite.